apenas textura de pele. Cabelo tem textura, o cabelo tem textura, olhos tem textura, barba tem textura, a boca é um tipo de textura, o dente também é um tipo de textura, os tecidos também existem tipos de texturas diferentes. Aí, como que você vai trabalhar essa textura? Depois que você fez, pronto. Então, vocês já sabem isso, já entenderam isso, né? Anotem aí. Textura não é apenas de pele, correto? Então, o próximo passo é saber o quê? Assim como a madeira, existem parte da madeira que existem texturas diferentes, por exemplo, a madeira, como eu disse, a madeira nova é diferente da madeira um pouco mais velha, corroída. Agora vamos especificar mais na pele. A pele do rosto, por exemplo. Agora poderia ser também a pele das mãos. Agora a pele, eu vou pegar um desenho aqui que tem a mão, vocês vão perceber. O rosto, ele possui diferentes tipos de textura. Isso aí é feito, você percebe isso quando você aproxima uma imagem em alta resolução no seu computador, você aproxima a imagem, você vai perceber que a testa existe um tipo de textura diferente do nariz, assim como existe um tipo de textura diferente da maçã do rosto. Por exemplo, quando você vai texturizar a testa, o tipo de textura que você tem que fazer para aplicar a textura são traços. Assim, ó. Tá conseguindo enxergar aí? Eu vou ampliar, tá certo? Eu vou deixar um pouco maior para vocês perceberem. Sendo que quando vocês forem texturizar no desenho, esses traços têm que ser muito menor do que esse. Então, essa daqui é o tipo de textura correto. Então, esse aqui é o tipo de textura que você deve, o tipo de traço que você deve fazer no papel para simular a textura da testa. Porque a textura da testa, como eu disse, é diferente da textura do nariz, por exemplo. Se você pegar essa região aqui, quando você for querer simular uma textura dessa região, já não é mais tracinho. Os poros dessa região do nariz, eles se comportam mais como pontos. Eu estou aumentando aqui, tá certo, pessoal, para vocês conseguirem enxergar e entenderem. Mas como eu disse, nos tracinhos, quando vocês forem texturizar, os detalhes são muito menores do que esse. Então vocês vão fazendo pontinhos. Isso aqui é o que? É o tipo de textura que você... É o tipo de traço que você deve fazer para simular a textura da ponta do nariz. Já a da maçã do rosto, ele é uma mistura. Por exemplo, quando você... Na parte da maçã dos olhos, ele é um pouco achatado. Ele é achatado dessa forma. Quando ele vai se aproximando da maçã do rosto, ele já vai ficando pontilhado. Então, uma outra, ou seja, então eu quero que vocês anotem também. Entendam que numa mesma região que é o rosto existem texturas diferentes, correto?